Estudo de Atos dos Apóstolos, tema de hoje, a conversão de Lídia. Atos capítulo 16, versículo 12, 13, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: E dali para Filipos, e a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizado, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Podeis assentar, meus amados, com as vossas Bíblias abertas. A conversão de Lídia. Pastor, quando nós entramos na Europa, agora nós vamos falar da conversão das almas naquela cidade, naquela região, naquele continente. E quando falamos da conversão de Lídia, nós vemos que a conversão foi de uma pessoa, de uma comerciante da cidade de Tiatira. E nos traz alguns ensinos através dessa mulher. Capítulo 16, versículo 13 até o 15, nós vemos. Ali, versículo 13 diz: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Aí eu pergunto para os irmãos: não dava para orar dentro da cidade? Não dava para fazer um grupo de oração dentro da cidade? O que nós aprendemos na conversão de Lídia? Só tem 3 versículos que falam dessa mulher, 3 ou 4 versículos. Mas tem uma grande história. Tanto é que nós separamos um culto só para falar dela. Pastor, nós aprendemos alguns pontos interessantes na conversão de Lídia. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que a Bíblia diz ali no versículo 13, acompanha lá: saímos fora, para a beira do rio. Filipos era uma cidade romana e não havia ali judeus em números suficiente para fundar uma sinagoga. Pastor, sinagoga era fundada por aproximadamente 10 judeus, 10 a 12 judeus, que presidiam uma sinagoga. Tanto é que Paulo fazia parte da sinagoga dos judeus. Então nós vimos que em Filipe tinha talvez judeus, mas esses judeus que eram ortodoxos não tinha soma total de formar uma sinagoga. Entendeu? Aí eles se reuniam, pastor, mas eles se reuniam aonde? Fora da cidade. Dentro da cidade não dava. Por que será? Talvez por causa do paganismo, talvez por causa da idolatria daquela cidade, daquela região. Não deixava, não abria espaço
perseguição. Talvez nós vamos falar, a partir desses capítulos, nós vamos falar que Paulo e Silas sofreram muito forte naquela cidade. Agora nós vemos por que eles saíram fora. Era uma mulher, aqui fala de uma certa mulher, no capítulo 16, versículo 14, fala de uma certa mulher. Uma mulher que foi escolhida, talvez uma mulher que se colocou à disposição, talvez uma mulher que teve iniciativa. Nós vemos que o pecado entrou no mundo pela iniciativa de uma mulher. Não que a gente queira discriminar, mas nós vamos ver que a salvação veio ao mundo também por causa de uma mulher. E aqui, a salvação entrou na Europa por causa de uma mulher também. Quantas vezes a mulher, ela toma a iniciativa e através dela a casa inteira se vem para os pés do Senhor. E aqui nós vimos na Europa. Hoje a Europa é um continente forado de cristãos. Porém, o cristianismo entrou na Europa através da conversão de uma mulher que estava num local de oração. Local de oração local de oração, pastor. A hora de oração, local de oração, ali que está a diferença. E ali que estão as pessoas que fazem a diferença. Ali já estava no local aonde se reuniam para orar. E a evangelização na Europa entrou através dessa mulher. Outra coisa, o primeiro convertido da Europa foi uma mulher, chamada Lídia. E o segundo foi um homem. Entendeu? Pastor, eu vejo algo interessante aqui. Uma coisa no capítulo 16, versículo 14, é que ela era uma mulher do comércio. Ela não era qualquer mulher. Entendeu? Ela era uma mulher comerciante. O que diz ali o versículo 14? Alguém pode ler bem alto para nós? Versículo 14. Ok, já diz da onde ela era, a nacionalidade. Pastor, eu moro na Austrália, mas da onde você é? Quer que eu diga? Quer que eu diga? Timbó, Santa Catarina. Se eu fosse perguntar para vocês iam também dizer, né? Eu sou lá do norte, eu sou lá da Bahia, eu sou lá disso, eu sou lá da coisa. Cada um tem a sua cidade, com muito orgulho, né? A Lídia, a Bíblia conta não aonde ela morava, mas da onde ela era. Ela era da Ásia. Se nós for olhar aqui, ela nasceu na mesma cidade mencionada no livro de Apocalipse. Lê para nós Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Você vai entender agora da onde a Lídia era. De que cidade, qual cidade natal era Lídia. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. O anjo da igreja em Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Ok, ali a irmã Flávia leu que a Lídia era da cidade de Tiatira. E agora o Johnny disse, e é o anjo da igreja que está em Tiatira. E pastor, vamos saber onde é que é Tiatira? Se nós for olhar no começo do livro de Apocalipse, você vê ali o anjo aparecer para João dizendo: escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia. Pronto, já bateu aí, já sabe onde é que era a Lídia, já sabe a cidade, continente, entendeu? Pastor, mas a Lídia estava morando agora lá na Europa, cidade de Filipos. O que ela foi fazer lá? Ela foi vender um material que ela era lá da cidade dela. Pastor, cidade famosa pela fábrica de tinta de púrpura e de fazenda da mesma cor. Entendeu? Ela vendia tecidos e ela vendia tinta de púrpura. Por isso que a Bíblia diz, vendedora de púrpura. Ela era comerciante. Extraía-se essa tinta caríssima de um molusco do mar. Lídia não era como a maioria dos comerciantes
que se dedicava ao comércio ao ponto de se esquecer do Criador. Quantas pessoas hoje, né? No meio cristão, eles se dedicam tanto ao trabalho, ao ponto de se esquecer-se do Senhor. Aí a palavra de Deus diz bem assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? De que adianta? Tem outro versículo que diz bem assim, Diácono Luiz: louco. Olha só, por que esse versículo está chamando de louco? Por causa está chamando louco a pessoa que está lá, sombra e água fresca. Olha só, isso tudo aqui fui eu que fiz. Olha quanta coisa, olha só. Aí vem uma voz dizendo bem assim: louco, se essa noite te pedirem a tua alma. Olha o que diz: o que tu tem, para quem será? Mas Lídia, é bem forte, vamos de manifestar. Mas Lídia, entendeu? Lídia, ela era uma comerciante que ela sabia separar as coisas. O tempo que era dedicado a Deus, ela não negociava, ela não vendia. Mas você vai chegar um cliente lá no horário do culto. Não, o horário de culto é o horário de culto. E outra, o horário de culto é esse: dessa hora até essa hora eu não negocio com ninguém. E está na Bíblia isso. É só nós estudar que nós aprendemos. Olha aqui, ó. É provável que era viúva de recursos. Entendeu? Uma viúva boa, né? Porque podia hospedar a Paulo e seus companheiros depois que ela foi salva. Ela era bem financeiramente. Tanto é que quando os missionários passavam pela cidade de Filipe, depois que ela se converteu, ela hospedava os missionários. Ela cuidava dos missionários. Ela fazia questão disso. Pastor, o que nós aprendemos com a Lídia ainda na conversão dela? Olha aqui, ó, no capítulo 16, versículo 14. A Lídia, ela era uma mulher piedosa e servia a Deus. O que diz esse versículo 14? Depois dali que a irmã Flávia leu, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nos ouvia, e Deus abriu o coração. Pastor, eu faço uma pergunta aqui: como ouvirão se não há quem prega? Como pregarão se não há quem os envia? Ok. Mas como vão ouvir se não vêm para a igreja? Como vão abrir o coração se não vêm para a igreja? Pastor, mas eu vou servir a Deus em casa. Mas Deus quer que você viva em união e comunhão com os teus irmãos. Foi pregado ontem à noite. Você quer ser noiva, mas não ama a noiva. Você quer o noivo, mas não quer a noiva. Fecha. Quem quer um noivo, mas nem se comporta como noiva, é prostituta. Porque é só prostituta que anda atrás por interesse. A noiva não anda atrás por interesse. A noiva, ela anda junto porque ela é noiva. Ela faz parte. Ela tem uma aliança. A prostituta não tem nenhum compromisso. A prostituta, ela faz, mas ela faz com o propósito de querer receber algo em troca. Entendeu? Então quer dizer que se eu não tiver vantagem nesse culto, eu não vou mais no culto. Se Deus não falar comigo pessoalmente, envolvendo o meu nome e dizendo que vai me dar uma chave de carro, alguma coisa, ele não é culto. Se a palavra não for algo que me agrada, então não é culto. Se a palavra vier ao encontro dos meus pecados, aí é marcação. Se ela vier me agradando, aí o culto está uma bênção. Aí nós não somos noiva. Entendeu? É fácil de fazer esse peso aí. Agora eu vejo que a Lídia, ela era
mulher piedosa e servia a Deus. Era natural que o judeu servisse a Deus. E parece que Lídia, ela era gentia, mas convertida ao judaísmo. Pastor, se ela era convertida ao judaísmo, com certeza ela seguia a Torá. O que a Torá diz? Amar Deus sobre todas as coisas. Ok. Mas e o Cristo? O Cristo é o Novo Testamento. Ela não conhecia Cristo. Ela seguia a Deus, mas ela não conhecia Cristo. Ela seguia, diácono irmão Luiz, a lei, mas ela não conseguia conhecer Cristo ainda, a graça. Agora eu vejo que foi uma reunião de oração que ela participou, entendeu? À beira do rio. Por que à beira do rio? Observe outros exemplos de oração. Teve pessoas que iam para o deserto. Jesus costumava ir ao deserto. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz bem assim, ó: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. A Bíblia diz também que quando você tem algo, você tem que entrar no teu quarto, fecha a tua porta e vai conversar com o Senhor. Jesus ia para o deserto, ia se consagrar no deserto. Jesus subia ao Monte das Oliveiras quase todo o culto, e nem sempre ele ia com uma grande equipe, entendeu? Nem sempre todos estão à disposição de se envolver na obra, de se entregar para a obra, sem reserva, sem murmuração, sem ficar fazendo biquinho. Não, Senhor. Jesus andava com 12 discípulos, mas era só o Pedro, Tiago e João que tinha coragem de subir o Getsemane. E às vezes o Pedro, Tiago e João dormia na hora da oração, e Jesus suando gota de sangue. É que Jesus sabia que tinha coisa que os discípulos não conseguiam compreender, entender. Aí eu vejo agora a Lídia. Por que não fazia uma reuniãozinha dentro da cidade, irmão Marcos? Porque da perseguição. Quem sabe a cidade tinha uma religiosidade, mas através de um paganismo. Imagina agora você fazer uma reunião lá dentro do paganismo, lá no meio do paganismo. Se você olhar a cidade de Tiatira, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, você vai ver o que do anjo, o que Deus fala para a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 18, quer ver? Olha só o que diz lá, 2 e 18. Olha aqui, ó, versículo 19, o anjo fala bem assim, ó: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Pastor, sede paciente na tribulação. Deus está falando para a igreja de Tiatira, depois, lá na frente, uma carta para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas olha qual era o problema de Tiatira, versículo 20: mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam como do sacrifício da idolatria. Era isso que tinha dentro da cidade de Tiatira. Lídia sabia. Agora a Lídia está lá em Filipe. Agora a Lídia está lá na cidade de Filipos. Quem sabe é o mesmo problema. Lídia sabia que não dá para você se consagrar a Deus no meio ali da imundícia. Não dá para você se ligar com Deus aonde tem idolatria. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não dá, pastor. Então a Lídia, juntamente com outras pessoas, iam se reunir num lugar fora. Muitas das vezes nós temos que sair fora. A igreja vem da palavra eclésia, e eclésia quer dizer chamados para fora. Por isso que ela estava fora da cidade, à beira do rio. Eu vejo aqui, ó, que não se fundava uma sinagoga sem menos de 10 homens judeus. Ali a Lídia era sozinha, era judia, mas ela estava sozinha. Era uma mulher piedosa, mas estava sozinha. Entendeu? E agora nós vemos aqui, ó, que não havia sinagogas em Filipe, e como de costume
costume entre os exilados, oravam à beira dos rios. Os exilados são pessoas que estão fora de Jerusalém, pessoas que não estão em Jerusalém, porque Jerusalém tem o templo. Mas quem não está em Jerusalém não tinha templo para adorar. Pastor, então se tivesse 10 homens judeus, podia fundar uma sinagoga, mas não tinha, era só a Lídia. Então a Lídia saía fora, lá no lado do rio. Era costume. Agora nós vemos aqui, antes da vinda de Cristo, nas sinagogas dos judeus realizavam os verdadeiros cultos aos verdadeiros Deus. E aí muitos gentios achavam consolação e força no Deus de Israel, no livro santo e na esperança santa. Agora nós concluímos que a alma de Lídia estava sedenta de que a sinagoga não supria então o que ela desejava. Pastor, a alma de Lídia estava sedenta. Pastor, a Lídia era uma pessoa devota, a Lídia era uma pessoa que cumpria a lei, a Lídia era uma pessoa que respeitava a Torá, a Lídia se converteu ao judaísmo, a Lídia agora era uma pessoa que amava a Deus sobre todas si, mas só que ela tinha algo, o coração dela desejava de algo a mais, ela estava sedenta, e alguma coisa precisava matar essa sede. Agora eu vejo que a vida de Lídia, também nós encontramos outra coisa. Era uma mulher de adoração. Era uma mulher de adoração. O que diz aqui? Uma mulher de adoração. Capítulo 16, versículo 13. Lê para nós. 16 e 13. No dia de sábado, estávamos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos as mulheres ali reunidas. Olha só que interessante o que nós achamos nesse versículo aqui. Anota aí. Duas coisas mencionadas mostram o estado do seu coração. Primeiro, olha o que nós aprendemos aqui nesse versículo. Ela guardava o sábado. Se ela guardava o sábado, ela era convertida ao judaísmo, porque era só judeu que guardava o sábado. Entendeu? Está lá na lei, está lá nos 10 mandamentos. Lembra-te do sábado para santificar. Porém, o sábado começava quando? O sábado começava quando para o judeu? Na sexta, ao anoitecer. Nós vimos que Jesus foi sepultado antes das 6 horas da tarde. Por quê? 6 horas da tarde já começava a Páscoa, o sábado. Agora nós vemos uma coisa aqui, ó. Ela guardava o sábado, tá? Versículo 13 nós vimos. Sexta-feira, ao findar o dia, fechava sua loja até o sábado ao pôr do sol, como fazia todos os fiéis judeus. Isso, sem dúvida, era grande sacrifício para uma mulher que tinha concorrência no comércio, onde ninguém conhecia a Deus. Ela guardava o sábado. Ela não negociava o sábado. Pastor, mas a hora eu tenho o sábado aqui, eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Não vai trabalhar, porque o sábado é do Senhor. O dia é do Senhor. O dia de você cultuar a Deus é de cultuar a Deus, pastor. Não negocie. Não vai servir de bênção para você. Olha só quantas horas você tira para o Senhor. Não tira muita coisa. De uma semana inteira. Muitas das vezes nós achamos que 2 horas de culto é fadiga, é canseira. Você prefere estar mais em casa, diante de uma televisão ou diante da internet, do que estar na casa do Senhor, com os teus irmãos, diante da palavra da verdade. Mas é a realidade hoje. Entendeu? Muitos preferem fazer outras coisas do que estar na casa do Senhor. A Lídia não, deu sexta-feira, às 6 horas, ela fechava o comércio. Ela fechava o comércio. Porque você pode ver, no versículo 13, diz assim: num sábado. E o sábado começava às 6 horas da tarde de sexta. Num sábado, pastor. A Lídia, ela buscava primeiramente o reino de Deus. Pastor,
Pastor, mas é sábado onde todo mundo está de folga. Se fosse nos dias de hoje. Sábado é onde todo mundo pode ir para o shopping. Sábado é onde todo mundo pode ir para a praia. Pode ir, não tem problema, não é pecado. Agora, onde é que está o dia do Senhor? Você faz sacrifício para a tua carne e não consegue fazer sacrifício para o Senhor. Tem algo errado. Tem algo errado. O ímpio te convida para você fazer alguma coisa, você é capaz de atravessar o mundo para fazer. Agora, Deus te convida para fazer alguma coisa, você acha que não vai dar. A Lídia fechava o comércio dela. Sexta-feira, 6 horas da tarde. E ia para o local de oração. E dedicava aquele dia todinho, irmão Mário, para Deus. Mesmo que batesse algum comerciante lá dizendo assim, eu quero comprar o lote todo, ela dizia, está fechado. Está fechado. Mas eu não quero saber, está fechado. Pastor, naquela época, irmã Flávia, se você transgredisse a lei, você era punido pela lei. E dependendo da transgressão, você era até morto. Hoje não. Hoje parece que a palavra de Deus não surte mais efeito. Hoje parece que isso aqui não surte mais temor. Né? Isso aqui, muitas das vezes a gente vê, a gente escuta. Você sabe que Deus falou para Samuel bem assim, Samuel, não é a ti que eles estão fazendo, é a mim. Aí naquele dia, como é que vai ficar? Aí eu volto para as palavras do pastor Daniel, né? Então, pai, como é que vai ser? É só algo para nós refletir, estamos num culto de ensino. E a palavra ela é viva, e ela transforma, ela nos fortalece, ela nos deixa vivo. Quando eu vejo a Lídia aqui, primeiro ponto, ela guardava o sábado, ela tirava o tempo do Senhor. O tempo que era dedicado para o Senhor, ela não negociava. Outra coisa que nós aprendemos aqui em ser uma mulher de adoração é que ela achava-se no local de oração. Aonde ela estava? Num sábado, ali nós encontramos, no dia de sábado, versículo 3, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Se tem uma coisa que o povo corre hoje, é da oração. Faz de tudo para não chegar no horário da oração. Entendeu? Quer ver as reuniões de oração, pastor? Não dá, não vai dar para ir no pastor, não vai dar para ir, pastora, não tem como ir, pastor, não vai dar, meu Deus do céu, eu tenho que dormir cedo, amanhã tenho que levantar cedo, pois é, mas às vezes está online até 1h da manhã. Não adianta esconder de ninguém, porque eu não quero nem saber, isso não é problema meu, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Para Deus muitas das vezes não dá, mas para o mundo e para Satanás é fácil. Agora eu vejo que a Lídia, ela achava-se no lugar de oração. Ela estava lá. Aonde, pastor? Lá onde é que os irmãos se reúnem? Onde é que é costumeiro os irmãos se reunir, pastor? Eles se reúnem lá na beira do rio. Então ela tem horário, estamos lá, estamos juntos lá. É hora de oração, é hora de culto, estamos lá, pastor. Não tinha uma igreja que nem nós temos hoje. Não tinha um lugar para reunir o grupo Shekinah, a juventude, o círculo de oração. Não tinha, era na beira do rio, era lá matando mosquito, butuca, sei lá o que acontecia lá, mas eles estavam lá. Lugarzinho pior que o nosso. Nós ainda temos ar-condicionado, temos som, né? Temos uns bancos almofadados, coisa linda, mas está quase vazio. Mas ainda tem as Lídia na casa do Senhor. Ainda tem aqueles que tem o espírito de Lídia, que ainda se encontram no local de oração ainda nos dias de hoje. São poucos, pastor, sim, são poucos, mas ainda há quem está no local de oração nesses dias, nos últimos dias da face da terra. Ainda tem aqueles que não negociam esse local.
Pastor, quando eu vejo algo interessante, aqui, segundo ponto de uma mulher de adoração, ela achava-se no lugar de oração, estava longe da sua terra, que era a cidade de Tiatira, que era lá no outro continente. Pastor, porém fazia culto, quando viajava ficava com a sua religião. Estava longe de casa, mas não estava longe de Deus. Quer ver, meus amados irmãos? Deixa eu dar um exemplo aqui. Está chegando o final do ano de novo. Deixa eu só dar um exemplo. É culto de ensino. Final do ano, né? É onde todo mundo viaja. É onde todo mundo se lembra de tudo e se esquece de Deus. Tem final do ano que é assim. Você chega no mês de dezembro, começa do mês de dezembro, pronto. Partiu para o finalzinho do mês de dezembro, você não é mais crente. Você nem sabe mais que tem uma igreja que você está ajudando a manter. Você esquece de tudo. Você vai viajar, você tora dinheiro com tudo. Você volta reclamando porque volta sem dinheiro muitas das vezes. Cheio de dívida muitas das vezes. Porque gastou mais do que tinha. Ok, a casa do Senhor é que tem a culpa. Entendeu? Esquece que é cristão porque lá fora você não dá bom testemunho. Você sai e vai lá fora, anda que nem o mundo, se comporta que nem o mundo, porém acha que ninguém está vendo. Deus está vendo. É isso que acontece muitas das vezes. Entendeu? É assim que acontece, pastor. Porém a Lídia, ela estava fora da sua cidade, mas não estava longe do seu Deus. Ela tinha sede de oração, ela tinha sede de Deus. Ela se reunia sozinha muitas das vezes. Pastor, ela estava sozinha, só esperando alguém aparecer ali para trazer uma palavra para ela. Ela estava no local de oração. E um determinado dia apareceu alguém. Quem apareceu lá? Paulo e Silas. Trouxe a palavra, ela aceitou a palavra, aceitou a Jesus. E aí, pastor, aí o negócio funcionou. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que aonde ela estivesse, o Deus dela estava junto. Olha José. José estava lá no Egito, mas o Deus estava junto com ele. José estava na prisão, o Deus estava junto com ele. José estava na cova, Deus estava junto com ele. Ele sabia. José estava sendo tentado, irmão Michael, com uma mulher, mas pensa numa mulher. E aí, cedeu ou não cedeu? Não, Senhor, mas para quê? Não. Por quê? Deus está junto comigo. E a mulher de Potifar falou bem assim, mas é só, ninguém vai saber. Não, Senhor, não posso pecar contra o meu Senhor. E a mulher de Potifar pensa, estava falando do Potifar. Potifar nem vai saber. Não, não é o Senhor aqui na terra. É o Senhor lá de cima. Ele está vendo. Às vezes nós se preocupamos com os senhores aqui da terra. Os senhores aqui da terra negociam, subornam. Os senhores aqui da terra às vezes fazem vista grossa. Os senhores aqui da terra têm medo de falar a verdade muitas das vezes. Os senhores aqui da terra negociam com a mentira muitas das vezes. Agora aquele lá não, aquele lá é justo. Não posso pecar contra aquele lá. Quando eu vejo essa mulher, ela se achava no lugar de oração. E terceiro ponto que nós encontramos aqui na mulher de adoração é que nós podemos acrescentar que Lídia era assim, apesar dos costumes nessa cidade pagã. Ela vivia numa cidade pagã, irmã Mari. Cidade de Filipos era uma cidade pagã, mas ela era diferente. Vivemos num mundo cheio de pecado. Vivemos num mundo que muitas das vezes nos força a fazer algumas coisas que não agradam a Deus, mas não podemos negociar. Vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Somos obrigados a andar aqui nesse mundo, mas não somos obrigados a se comportar como o mundo se comporta. A Lídia, ela fazia diferente. Enquanto todos os outros iam para outros lugares alimentar a carne, a Lídia ia alimentar o espírito. A Lídia ia para o local de oração. Olha o que aconteceu com essa mulher. Olha aqui, ó. Ela era, pastor, uma mulher iluminada. O Senhor lhe abriu o coração. Versículo 14, o que diz lá? Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Pronto. Uma mulher que servia a
Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração. Nós já falamos uma vez aqui sobre o eunuco, né? O eunuco de Candace, né? Que estava viajando, lendo o livro da lei, mas não entendia, mas estava lendo. Deus preparou quem? Deus preparou Filipe para ir lá explicar o livro da lei para ele. A Lídia também era uma pessoa que estava ali, ó, adorando a Deus, mas não entendia o que ela estava fazendo, mas ela queria adorar. Eu vejo aqui, ó, que a conversão é um milagre que devemos pedir a Deus, entendeu? Pedi-la de Deus. Na conversão do carcereiro, o Senhor abriu-lhe o coração quando perguntou. Olha qual foi a pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para que me salve? Está lá no versículo 30, entendeu? Outro versículo diz ali, ó, no Lucas capítulo 24, 45, o que diz lá? Lucas 24, versículo 45, abre lá para ler. Lucas capítulo 24, versículo 45, o que diz lá? Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora o versículo 32. Disseram a um ao outro: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? Olha só, o versículo 32 diz que o coração ardia quando alguém falava. Agora no versículo 45, o que diz lá? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. Pastor, a fé vem pelo ouvir. Sabe por que você peca menos hoje? Porque você conhece mais a palavra. Porque você ouve mais a palavra. Porque você acredita mais na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que a Lídia estava fazendo? A Lídia estava ali orando e ouvindo a palavra que estava sendo ministrada. Aqueles que se reúnem para fazer culto em espírito e em verdade a Deus, recebem a sua bênção. Pastor, eu vim no culto hoje, mas você vai receber a tua bênção hoje. Aleluia. Você não vai voltar para casa sem a tua bênção. Aleluia. Você vai sair daqui abençoado. Abençoado pela palavra, abençoado com a sabedoria, abençoado por Deus. Pastor, Lídia, ela era fiel na oração e na adoração, e a fome e a sede de Deus levava-na a ficar pronta em espírito para compreender e receber no coração a verdade que Paulo pregava. Ela vinha para a casa do Senhor, diácono Johnny, com sede de aprender, com sede de se alimentar, com sede de conversar com o Pai. Eu venho de igrejas lá do outro lado do mundo, aonde as pessoas vão para a igreja para mostrar roupa, vão para a igreja para vender perfume, vão para a igreja para murmurar, vão para a igreja para falar de quem está cantando, quem está pregando, para murmurar, vão para a igreja. A Lídia, ela ia para o culto para adorar. A Lídia, ela ia para o culto com sede de Deus. O culto da Lídia já começava em casa. Eu falei na escola teológica lá em Macaé, eu falei, sabe que horas começa o teu culto aqui em Macaé? Sabe que horas que nós começamos a cultuar? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã ela já se levanta e tudo que nós estamos fazendo é para a preparação do culto. Então já é o culto. Se levantamos, tomamos nosso café, pegamos a caminhonete, entramos na caminhonete, ali ó, tentamos segurar os olhos abertos, enfrentamos canguru e fomos viajando até Macaé. Chegamos em Macaé, dobramos o joelho, cultuamos, se levantamos, voltamos para Arroquento, chegamos 5 horas da tarde em Arroquento, 5 horas termina o nosso culto. Que culto longo é. E aí? Aí eu perguntei,
Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós levantamos 3 horas da manhã para viajar e vocês levantam 4 horas da manhã para fazer a comidinha, para servir o povo. É o culto que vocês estão fazendo. Quando eu vejo vocês entrar na igreja com aqueles pratos, muitas das vezes, eu vejo que vocês estão trazendo algo para o Senhor. Vocês estão entrando com sacrifício para o Senhor. Vocês estão fazendo o melhor para o Senhor. Por isso que todo final do culto vocês saem daqui cheio de glória, cheio de bênção. Vocês não querem ir para casa. Por quê? Porque vocês dedicam algo ao Senhor, algo a mais do que Ele pediu. Vocês não reclamam para fazer algo para o Senhor. Vocês não contabilizam para fazer algo quando é para o Senhor. Vocês fazem com gosto. A Lídia também fazia isso. E eu vejo algo interessante aqui, que ela, ao compreender e receber do coração a verdade que Paulo pregava. Outra coisa que Paulo via aqui também, que nós aprendemos aqui na história da conversão de Lídia, é que ela era uma mulher convertida a Cristo e foi batizada. Entendeu? Foi batizada. Foi rapidão, irmão Flávio, dela ser batizada. Lê para nós o versículo 15. O que diz lá? E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só que interessante. Ela ouviu a palavra do Senhor, evangelista irmão Fábio. Ela aceitou a palavra do Senhor. Ela aceitou a Jesus como Salvador, porque até ali ela só servia a Deus, mas a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ela precisava aceitar a Jesus, ela precisava aceitar o sacrifício do Calvário. Ela ainda estava no tempo da lei, ela ainda era uma judia devota, mas ela não acreditava no Novo Testamento, não acreditava na dispensação da graça. Paulo pregou para ela, ela aceitou a Jesus, e aí, pastor, foi batizada. Ela logo queria ser batizada, logo, não demorou. Pastor, eu vou esperar, vou ver se eu não vou desviar. É assim que eles falam hoje. Hoje você vai perguntar para uma pessoa: irmão, você não quer se batizar, querido? Pastor, eu acho que não sei, eu acho que é meio cedo ainda. Se Jesus voltar, tu me dá a resposta. Entendeu? Se Jesus voltar e tu me procura, ou vem procurar alguém aqui na igreja para querer te batizar, aí tu espera aí. Pastor, mas a salvação veio através do batismo? Não, a salvação veio através da obediência. E quando você sabe que você batizando, você fará parte do corpo de Cristo, e você não quer se batizar, você está sendo negligente ao mandamento que Deus deixou. Entendeu? Você vai estar negligente. Pastor, mas o ladrão da cruz não se batizou. Ok, mas ele se converteu na cruz, não tinha como se batizar. E quantas vezes, quantos batismos você passa, você assiste e diz: eu vou esperar o próximo, eu vou esperar o próximo. Então não, porque se eu ser batizado, posso levar corretivo. Então vou ficar assim não tem quem me corrige. Ok? Mas eu penso naquele lá de cima. Pastor, olha só que interessante. Era uma mulher convertida a Cristo, foi batizada. Lídia, pastor, ela deu prova, David, da sinceridade de sua fé. Ela deu uma prova. Muitas pessoas, elas dizem que são cristãs, irmão Marcos, mas não provam. Entendeu? Não provam. Eu sou crente, mas de quê? Você precisa frequentar qualquer uma. Todos eles são para Deus. Nem todos eles são para Deus. Nem todos eles pregam a Cristo. Nem todos eles pregam Cristo. Nem todos eles pregam Cristo. Tem religião, tem igreja que prega falso evangelho, falso Cristo, e esses é para nós se afastar. A Bíblia diz: sai fora, povo meu. Agora eu vejo a Lídia, ela deu prova de sinceridade da sua fé. Quando ela
ela se batizou, ela aceitou a Jesus e disse assim, ó, eu vou vestir a camisa do cristianismo e eu vou provar que eu sou cristã de verdade, porque eu quero me lembrar nessa família. E foi lá ao público e se batizou, irmã Flávia. Todo mundo viu. E ela proferiu lá, eu prometo, aqui, diante da igreja, diante de Deus, entendeu? E foi batizada, de fazer parte dessa família. O batismo é uma prova em público que você faz parte de uma família, de uma aliança, de um corpo. Agora eu vejo, vê-se também que ela era ornamento da doutrina de Deus. Ornamento, pastor, da doutrina de Deus. Agora ela fazia parte da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ela abre para nós em Tito capítulo 2, versículo 10. Tito 2 e 10, abre lá. Tito 2 e 10. Nem os defraudando antes que demonstrai-lhes toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Pastor, quando você decide se batizar, você decide ser leal à tua igreja, ser leal a Cristo, ser leal à palavra. Todos que foram batizados na profissão lá de fé, você prometeu, eu prometo obedecer a palavra do Senhor. Mas quantos só prometeram? Quantos só prometeram? Hã? Quantos, pastor? Só prometeram, batizaram e não mudaram de vida. Eu conheço pessoas que se batizaram só por causa de algum cargo, alguma coisa, né? Outros se batizaram por causa de pastor, mas o negócio é aqui, ó. Não é aqui não. Aqui não é problema. É aqui. O que o versículo diz? Lealdade à doutrina do nosso Salvador. Pastor, lealdade também, nós nos tornamos ornamento. Ornamento, lê para nós o versículo de novo ali, 2 e 10. Nem os defraudando antes que demonstrem-lhes toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. Ornamento, influenciando a sua casa e o seu, através do seu exemplo. A Lídia, ela se converteu, pastor. Ela queria que a sua casa toda se convertesse também. Nós vimos que ela deu exemplo de se batizar primeiro. Ela deu exemplo. Pastor, eu quero que a minha casa seja assim, mas a tua casa olha para você e vê você uma pessoa indisciplinada com as coisas de Deus. Entendeu? Pastor, eu quero que os meus filhos sejam assim, sejam bênção, mas os teus filhos olham para você e vê você uma pessoa desleixada com as coisas de Deus. Pastor, eu quero que o meu marido, a minha esposa, o meu esposo, minha família, todos eles, os meus vizinhos, meus amigos lá, se convertam, mas eles olham para você e dizem assim: se eu continuar assim, eu estou melhor do que essa pessoa que se diz crente. Olha só o que a Bíblia nos ensina. A Lídia, ela se converteu e já foi querer se batizar. Ela queria dar um exemplo para sua casa, para sua família, para sua cidade, para todos eles que estavam vindo ela, que ela estava se convertendo em uma conversão de verdade, irmão Marcos. Era uma conversão de entrega total, 100% para o Senhor. Olha só aqui, ó, ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Está lá no versículo 15. O que diz lá? Depois que foi batizada, ela e a sua casa. Ok, ela e a sua casa. Pastor, será que foi tudo num dia só? Não sei. A Bíblia diz que ela e a sua casa foi batizada.
a sua casa. Ela fez profissão aberta, apesar de sofrer qualquer perjúrio do comércio. Pastor, batismo, todo mundo sabe que o batismo é em público. Nós fizemos alguns batismos aqui na Austrália, lá no mar. Primeiro batismo foi lá no templo sede, mas os outros foi tudo lá no mar. O último que nós fizemos agora, fizemos um culto ao ar livre lá no Gramadão, que a glória desceu naquele local. Teve pessoas batizadas com o Espírito Santo dentro da água, pastor. Agora imagina a Lídia, uma mulher do comércio, uma comerciante, uma mulher que tinha uma influência alta na sociedade, na cidade, agora está lá, levantando a mão e sendo batizada. Todo mundo vendo. O paganismo vendo. A idolatria vendo. Vendo a Lídia se convertendo. Amanhã não vai vender nada. Vai perder cliente com força. Ixi! Sabe aquela companhia lá que faz exportação? 3, 4 containers por semana? Vocês entendem disso, né? Ixi, já ligou, já. Depois que a Lídia foi batizada, já recebeu um telefonema. Cancela o pedido aí. Mas por quê? Não, só cancela porque a gente está vendo com... Olha só, daqui a pouco veio outra ligação. Cancela o pedido aí também. Sabe aquele... Cancela também. Você acha que a Lídia não passou uma crise financeira depois que aceitou a Jesus? Você acha que a Lídia não passou uma perseguição financeira, irmão Flávio? Quantas pessoas hoje estão trocando Jesus com medo da perseguição financeira? Com medo das crises financeiras? Com medo de passar por uma dificuldade? Olha só, Abraão, quando Deus chamou ele era podre de rico. Ele era um dos homens mais ricos lá daquela terra, lá, saiu, foi lá para Israel, foi lá para Canaã. Lá estava dando crise, deu seca, assim como está dando aqui. Deu seca na terra. Começou a ter que gastar o gadinho dele, irmã Mari. Começou a ter que usar um pouquinho o gadinho dele, já começou não posso ter prejuízo não. Não, porque se der prejuízo eu tenho que sair. Alguém já diz, né? Porque eu estou fora da vontade de Deus. É a permissão de Deus eu ter saído. Será? Eu vi Abraão sair do local dele. E o local dele era Canaã. Mas ele quis ir lá para o Egito. Só por causa do gado. Você sabia que Abraão quase perdeu a esposa e a família lá no Egito por causa do gado? Quantas pessoas hoje estão perdendo a família por causa do gado? Sabe qual é o gado que eu estou falando, irmão Flávio? É aquele versículo que diz bem assim, uns confiam em carros, outros confiam em gado. Mas eu confio no nome do Senhor Jesus. Como é bom nós aprender a palavra, né? A palavra, ela nos dá segurança. A Lídia passou por uma perseguição, pastor, e agora aceitei a Jesus, todo mundo se voltou contra mim. Deixa. Até a família, deixa. Pastor, os melhores amigos se afastaram, deixa. Começaram a me perseguir, deixa. Querem fechar, deixa. Querem me prejudicar, deixa. O importante é que Deus te escolheu e está no local certo. Deus está te usando através de você. Continentes inteiros vão ser evangelizados. Não sai do teu lugar. Fica ali. Você acha que a Lídia não passou perseguição? A Lídia passou perseguição. No outro dia teve que já começar a cortar gastos. Por quê? Porque não tinha entrada. Quantas das vezes nós temos que cortar gastos por causa que não tem entrada? Temos que economizar um monte de coisa ali. Temos que, às vezes, economizar até através da palavra, porque não tem como fazer. Paciência. Por causa do gado. Gado tem bastante. Gado tem bastante. Mas quando é para Deus, não tem. Aí o povo sofre por falta de conhecimento. Aí surgem falsos profetas por aí. Lobos devoradores que só querem se aproveitar da fraqueza do povo.
Alimentar não querem, plantar não querem, só querem sugar. Aí nesses, muitas das vezes, o povo acredita. Quando eu vejo a Lídia agora passando pelaquela perseguição, o que ela decidiu fazer, irmão Michael? Ela não voltou atrás, ela simplesmente fez algo mais violento ainda. Quer ver o que a Lídia fez? Olha só que interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, fechou-se as portas do comércio para Lídia. Olha o que ela fez. Ela era uma mulher hospitaleira e rogou dizendo: entrai na minha casa. Estou passando perseguição com o comércio, porque eu aceitei a Jesus. Então se é para passar perseguição, então vamos passar perseguição. Eu não quero que vocês passem por aqui e não fiquem na minha casa. Eu quero que vocês fiquem na minha casa. Quer ver? O que diz lá? Versículo 15, o finalzinho do versículo. Depois que foi batizada, ela em sua casa nos rogou: se me considerais fiel ao Senhor, entrai em minha casa e permanecei ali, e nos constrangeu a isso. Olha aqui, ó. Ela fez uma prova. Ela constrangiu Paulo e Silas ali, ó. Não tem como Paulo e Silas dizer não. Muitas das vezes não tem como nós dizer não. Você tem que mudar muitas das vezes o roteiro, porque às vezes o pedido é um pedido sincero. Olha aqui, ó. Eu aceitei a Jesus, eu tinha ouvido a palavra, eu me batizei, eu estou me esforçando, estou passando perseguição por amor a Cristo. Por favor, fica na minha casa. Por quê? Porque vocês estão na minha casa, parece que a gente está mais seguro, parece que eu tenho mais tempo de conversar com vocês, parece que eu tenho mais tempo de trocar assunto da palavra de Deus, aprender. A Lídia tinha sede, ela tinha desejo, ela não via a hora de estar perto do Paulo e do Silas. Para quê? Para aprender palavra. Ela rogou não, ela constrangiu. Sabe o que é constrangir? Sabe o que era constrangir? O que é constrangir, será? Constrangir é muitas das vezes você dizer bem assim, ó: ô pastor, eu tinha feito aquele pastelzinho para o senhor, e agora o senhor não vai ficar não? Ô pastor, o Marcos tinha feito aquela feijoadazinha hoje, e ele sabia que o senhor ia ficar, o senhor não vai ficar não? Ô irmã Flávia, aquela coxinha, pastor, estava lá, está feitinho lá. A Lídia pensava que vocês... Ela constrangia, ela pegava pesado mesmo. Ela não queria saber, ela judiava do pastor, agora que o Johnny comprou aquela máquina de fazer café. Ontem à noite nós fomos constrangidos. Entendeu? Ela constrangia, ela não queria saber. Pastor, Paulo não foi bem recebido. Aonde? No começo, na cidade de Filipe, Paulo não foi bem recebido. Paulo chegou na cidade de Filipe apanhando, Paulo chegou na cidade de Filipe, não foi bem recebido, mas depois, porém, foi bem hospedado. Entendeu? Por quê, pastor? Olha aqui, ó. Lídia hospedou-os de coração e nos constrangiu a isso. Vocês vão ser obrigados a ficar. Meu Deus, pastor, quando nós vamos a Macai é uma dificuldade para nós vir embora. Às vezes vamos fazer teologia lá em Macai, eu saio de lá às vezes meia-noite. Meia-noite já era para mim estar em casa. Não, meia-noite estou saindo de lá. Aí eu chego lá 4 horas da manhã em casa. Eu e galera dos mosquitos tudo na frente da caminhoneta, mais uns canguru que tu tem que desviar na viagem. Mas não deu para sair, pastor. Às vezes você vem para Biluíla aqui, você termina o culto, está ali o povo ali, não entra dentro da caminhonete porque nós levamos embora. Mas estão ali, não dá para ir embora. Mas pastor, você vai lá em Roqueiro, está todo mundo ali envolvido, pastor, termina o culto, está todo mundo. Olha só que interessante aqui, ó. Ela sentiu a obrigação para que aqueles que chegaram a Filipe com a maior bênção de todas para ela, a salvação da sua alma, ela se sentia devedora. Ela sabia que ela era uma mulher convertida porque alguém se prontificou em ir lá levar a palavra para eles. Ela se sentia constrangido. Ela se sentia constrangida, pastor. Agora nós vemos aqui, ó.
Isso foi a primeira forma de serviço que podiam participar. Entrou sem hesitação. Dá a entender que os outros crentes em Filipe tinham depois o mesmo espírito de hospitalidade, com certeza. Olha só, meus amados, na igreja de Filipe, a Lídia, ela tinha um espírito hospitaleiro, ela não fugia de hospedar, ela não fugia de receber, ela não fazia pouco caso. Você pode ver que a igreja toda, depois Paulo menciona que tinha um espírito hospitaleiro. Quer ver? Olha o que a Bíblia fala, Filipenses 4:15. Lê para nós em Filipenses 4:15. Você vai ver o que é uma igreja aonde não tinha só a Lídia, mas tinha mais pessoas que eram influenciadas pelo bom comportamento da Lídia, pelo amor à obra, pela Lídia que ela tinha. Hoje nós vemos muitas pessoas que elas têm um comportamento que ela desmotiva em vez de motivar. A Lídia não. A Lídia, ela foi a primeira convertida, e todas as pessoas que se convertiam, ela já ia motivando. Vamos ajudar essa obra, vamos se envolver com essa obra, vamos fazer o negócio acontecer. E olha o que Paulo fala da igreja depois em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós. Olha só, quando parti da Macedônia, ó, e bem sabeis também vós, ó Filipenses. Quem são Filipenses? Os moradores de Filipe, os irmãos da igreja de Filipe. E ele está escrevendo para os filipenses, tá? Que no princípio, quando o evangelho chegou aí, Filipos, no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Era uma igreja hospitaleira, era uma igreja sensível, era uma igreja que talvez quando Paulo falava, precisamos abrir uma igreja lá em tal lugar na Europa, ele se botava à disposição. Pode abrir, pastor, pode abrir, que nós vamos ajudar a manter. Paulo menciona aqui em Filipenses 4:15. Paulo testemunha dos irmãos de Filipenses. Entendeu? Enquanto outras igrejas não queriam nem saber, por exemplo, a igreja de Coríntios, que nós acabamos o estudo lá em Iroquento, agora terça-feira. Se vocês quiserem ter o estudo do primeiro livro e do segundo livro lá no YouTube. Mas a igreja de Coríntios, uma igreja completa, uma igreja que tinha tudo, todos os dons espirituais, mas não era uma igreja sensível. Não era uma igreja sensível. E Paulo fala: eu recusei o que vocês queriam me dar, porque vocês estavam querendo me dar por interesse. Eu decidi pegar de outras igrejas menores do que aceitar de vocês, porque vocês queriam fazer por interesse. Eu tinha que ensinar vocês a fazer com amor. E aqui Paulo fala à igreja de Filipenses, também fala: ó, vocês foram uma boa igreja, uma igreja hospitaleira. Pastor, quem foi a primeira convertida na igreja? Lídia. Quem foi a primeira hospitaleira na igreja? Lídia. Quem foi a primeira que se batizou na igreja de Filipe? Lídia. Agora nós vemos que através de Lídia vai vir conversões e conversões. Pastor, e o evangelho vai se tornar uma potência naquela cidade. Espera até o próximo culto. Você vai ver o que vai revolucionar naquela cidade. Entendeu? Porque agora não é mais só Paulo e Silas que estão andando pela cidade, não. Agora tem uma mulher, que essa mulher já está influenciando outras mulheres, que já estão influenciando outras pessoas. E Paulo e Silas já não faz culto sozinho, Paulo e Silas já faz culto com um grupo. Pastor, eu vejo agora a Lídia até fundar o primeiro círculo de oração feminino na cidade de Filipe. Já orava antes, mas agora ela é convertida, uma pessoa convertida diferente. Tem a pessoa religiosa, mas o convertido é diferente. O religioso, ele faz porque é
tradição, se eu não for, o pessoal vai pegar no meu pé. Se eu for, eu tenho que estar lá, e para marcar minha presença, está lá a minha cadeirinha, está lá o meu instrumento para tocar, está lá o que eu faço, eu chego lá para... Agora o convertido não. O convertido não sai daqui. O convertido, ele habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é habitar? Habitar é ficar lá 24 horas. Pastor, mas termina o culto daqui a pouquinho. Sim, o teu corpo vai para casa, mas a tua alma fica na presença do Senhor. A tua alma fica diante do Mestre. Ali, pastor, diuturnamente, a minha alma está diante do Mestre todos os dias. Quem pode crer na sinceridade da conversão se não atingir os bens? Claro que não, pastor. Tu pode ter certeza que se você decidiu ser fiel a Deus, decidiu servir ao Senhor, tu vai ter perseguição. Tu vai passar por perseguição. E a Bíblia diz, aquele que não deixar pai, mãe, parentes, sei lá, quem mais tudo lá, por amor a Cristo, envolve também os bens. Envolve o teu eu, envolve o teu ego, o teu orgulho, as tuas prioridades, tudo você tem que botar em segundo plano, pastor. Aí sim tu está convertido, senão tu ainda está andando na direção do mundo. Conversão é você mudar. Aqui é Deus que lidera, aqui é o caminho, aqui é a verdade e aqui é a vida. Ah, pastor, aqui os gigantes caem, aqui o mar se abre, aqui o Jordão para, aqui os milagres acontecem, aqui os 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não será atingido, pastor. Aqui, meu Deus do céu, aqui você vê os anjos acampados ao redor dos que o temem. Aqui até pode vir as setas, mas elas não te atingirão. Aqui é diferente, mas aqui tem uma coisa chamada cruz, que nós temos que carregar todos os dias da nossa vida. Aqui, só que essa cruz não é para nos matar, essa cruz é para nos trazer a vida. Quando eu vejo, engana-se aqueles que dizem ser de Cristo e ainda vivem no egoísmo, não querendo fazer o ID de Cristo. Que mais? Não querendo ajudar, não querendo fazer o que a Lídia fez, constranger para hospedar, constranger para se sentir útil. Eu preciso estar envolvido nessa obra. Me fala o que vocês precisam. Me fala no que eu sou útil. Me fala no que tu pode me usar. Pastor, nós somos mobília do tabernáculo do Senhor. Sabe o que é mobília? Mobília é um móvel. Mobília é um móvel. Você sabe que na nossa casa, muitas das vezes, nós temos tanta mobília, que tem mobília que você passa anos e anos e nem mexe. Sabe aquelas gavetas lá? Né? Você mexe no final do ano, olhe lá se você tiver vontade de limpar a casa, lá naquelas gavetas lá, senão não mexe. Mas o templo, a casa do Senhor, todas as mobílias são úteis. Todos os móveis são úteis. Você é útil na casa do Senhor. Você é uma mobília na casa do Senhor. E o Senhor quer usar nossas vidas e muitas das vezes nós não queremos nos deixar usar. Quanto talento Deus nos deu. Quantas coisas, quantos dons Deus nos deu. Somos salvos, lavados, remidos, batizados. E aí, pastor? Só temos uma coisa. Só temos uma coisa. Entendeu? A Lídia não. A Lídia, ela se converteu. Ela entregou a sua vida. Ela entregou ao seu negócio. Ela fez de tudo para que Deus estivesse no controle de todas as coisas. Entendeu? A Lídia, ela não se reservou. A Lídia, ela se entregou 100% para o Senhor. Eu vejo Moisés, no terceiro call nós aprendemos, no segundo call, eu vejo Moisés, Deus chamar Moisés e dizer: Moisés, eu quero que tu vai lá no Egito tirar o meu povo.
liderar meu povo. E Moisés fala bem assim: não, eu não posso ir. Mas por que não? Eu tenho que cuidar das ovelhas do meu sogro. Eu tenho um negócio para cuidar. E Deus fala bem assim: Moisés, mas agora eu quero que tu cuida das minhas ovelhas. Deixa que as ovelhas do sogro, o sogro continua cuidando. Não, porque é um negócio que eu estou lá, eu tenho que cuidar. Não, Moisés, agora eu quero que você cuida do meu negócio. Deixa que o negócio do sogro, eu cuido. Deixa que as ovelhas do sogro, ele cuida. Cuida você das ovelhas do Senhor. Se você não cuidar das ovelhas do Senhor, ele não vai cuidar das ovelhas do teu sogro. As ovelhas do teu sogro são um material. As ovelhas do Senhor é a igreja. Quantas das vezes nós deixamos de ir lá tirar milhões do Egito por causa de 3, 4 ovelhinhas de carne que tem aqui. A Lídia fez ao contrário. Quando ela teve uma oportunidade, ela aceitou Jesus. Quando ela teve a primeira oportunidade, ela desceu as águas. E ela viu a família vir tudo atrás. Mesmo exemplo. Quando ela teve a oportunidade, ela disse assim: ó, minha casa está à disposição. O que eu puder fazer para ajudar a obra, está tudo à disposição. Eu creio que a primeira igreja foi na casa da Lídia, lá na Europa. Até que eles puderam ter uma igreja. A primeira igreja foi na casa da Lídia. Eu creio que o círculo de oração foi na casa da Lídia. Eu creio que o primeiro ensaio da banda de música foi na casa da Lídia. Entendeu? O Paulo e o Silas ficavam hospedados na casa da Lídia, porque ela queria que ficasse ali. Não era prejuízo, não era despesa. Não era prejuízo para isso, pastor. Fica aqui, porque enquanto eu dou um copo de água para você, Deus enche meu freezer, Deus enche minha geladeira, Deus não deixa o frigorífico ter crise. É assim. Aleluia. Se lembra em 2 Reis, quando o profeta foi para a casa da viúva? Não tinha pão, não tinha farinha, só foi o profeta chegar na casa, teve pão por 3 anos e meio. Isso é prioridades. Temos que aprender muito com a conversão de Lídia. Por quê, pastor? Porque ela nos ensina muito sobre a conversão. Precisamos saber o que é realmente estar convertido. Não podemos só falar que somos convertidos, nós temos que mostrar. Temos que mostrar, temos que dar uma prova da verdadeira conversão. Temos que dar uma prova do verdadeiro amor. Entendeu? Temos que dar uma prova do verdadeiro companheirismo. Não adianta nós dizer com bom, com suave é que os irmãos vivem em união, mas não demonstramos prova. Não temos prova, né? A Lídia provou. A Lídia, quando ela se converteu, porque tinha sede. Ela se converteu porque Deus já estava em prioridade na vida dela. Ela se converteu porque ela tinha Deus como primeiro lugar na vida dela. Os filhos dela foram todos se convertendo atrás do bom testemunho dela. Ela se batizou, toda a sua casa se batizou através dela. Eu creio que a primeira congregação que Lídia teve lá foi a própria casa. Aí eu vejo Josué dizendo bem assim, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo Josué também falando bem assim, ó: escolheis a quem servis, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai ter culto hoje, irmão Marco. Então, alegrei-me quando me disseram, vai ter culto, vai ter reunião, vai ter ensaio, vai ter consagração, vai ter viagem. Pastor, é alegria as coisas de Deus. Por isso que a igreja de Filipe cresceu, e Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 15, se não me foge a memória, 4:15, Paulo elogia a igreja de Filipos.
De todas as outras igrejas, Paulo fala dela e diz: vocês têm qualidades, vocês têm amor, o verdadeiro amor está na vida de vocês. Que nós possamos, meus amados irmãos, ter o verdadeiro amor na nossa vida. Que nós possamos, através da palavra do Senhor, através desse alimento que nós temos todos os cultos aqui, que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos estar fortes, que nós possamos estar vivos, que nós possamos ser crentes verdadeiros, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer: Deus, Tu não me salvou por nada, Tu tem um objetivo com a minha salvação. Tu tem um propósito, Tu tem me escolhido, Deus. Eu não estou aqui perdendo tempo, eu tenho algo ainda a fazer por Ti aqui. Por que será que Deus te salvou? Por que será que Deus te tirou lá das drogas, lá da bebida? Por que Deus não te... Não, por que, pastor? Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Por que será que Deus me tirou de dentro de uma máquina que constatava que eu tinha um problema? Por que será? Para eu ficar parado? Para eu ficar estacionado? Não, Senhor. Para nós gastar a nossa vida na obra do Senhor. Gastar. Sabe o que é gastar? É ficar de cabelo branco. É ficar enrugado. É ficar velho. É ficar cansado. Mas pelas coisas do Senhor. Muitas das vezes nós gastamos a nossa vida com as coisas dessa terra. E não queremos gastar a nossa vida com as coisas de Deus. Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado, porque quando nós desejamos muito as coisas dessa terra e pouco as coisas do céu, é porque nós amamos aqui mesmo. E podemos ficar aqui. Quando nós vimos em Gênesis capítulo 6, Mondione se prepara para louvar. Quando nós vimos em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ali em diante, nós vemos que Noé, ele construiu uma arca para o povo ser salvo, mas só entrou ele e ainda a sua família, só, nenhum parente a mais. Não entrou ninguém, pastor. Mas não era porque não era para entrar, é porque o povo não queria entrar. Entendeu? O povo não queria salvação. Quando Noé pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, Deus vai destruir essa terra, arrependei-vos, o povo tirava sarro. O povo não acompanhava Noé. O povo não andava com Noé. O povo quando via que Noé estava reunido lá falando as coisas, ou Noé estava pedindo ajuda para construir a arca, o povo se afastava. Alguns ainda tiravam proveito. Noé, eu tenho umas madeiras lá em casa, se tu quiser, é tanto. Não, filho, eu preciso que alguém me ajude a construir a arca. Não se aproveite da arca. Quantas pessoas foram lá? Mas quantas pessoas entraram na arca? Depois, quando começou os trovão, aí bateu o temor, né? Bateu o temor. Você quer ver os bancos se encher? Você quer ver a igreja cheia? Você quer ver eles rir? É só bater o temor aí, é só bater os raios, é só dar os terremotos aí. É só começar a Deus tocar aí em algumas coisas ali. Aí eles vêm chorando, eles vêm pedindo, eles começam a fazer até a obra missionária, eles começam a se envolver com tudo, mas eles não se arrependem. Deus chama nós para o arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem conversão. O povo de Israel vivia se arrependendo, não. O povo de Israel vivia com medo da mão de Deus pesar sobre eles. Eles se voltavam para Deus, mas quando Deus aliviava, eles se desviavam de novo. Quantas pessoas fazem essa chantagem? Mas os dias estão se findando. Jesus está às portas. Alguém me procurou essa semana e falou bem assim: pastor, eu já vejo um jardim lindo, graminha verde, e um coral adorando o nome do Senhor. Eu já vejo um jardim lindo. Aleluia. E um coral. Vocês estão entendendo, né? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Será que nós vamos fazer parte desse coral? Será que nós vamos entrar nesse jardim?
Quantos entrarão nesse jardim? Aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. Não tem vaidade e sabe amar. Como é que estão as tuas mãos? Como é que estão as tuas mãos? Como é que estão as nossas mãos diante do Senhor? Coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Esses entrarão no jardim, esses cantarão no coral. Oxalá que nós nos encontramos lá. Oxalá. Pastor, eu tenho medo quando o Senhor fala da vida de Jesus, então se arrepende e se converta. Se arrependa e se converta. Seja um cristão de verdade, não vai faltar nada para você. Somos filhos do rei, mas a obra precisa. A obra está necessitada. A obra está precisando de Lídias. Lídias que se coloquem à disposição. A obra está precisando, pastor, de Lídias que tomem a decisão para que sirva de exemplo para outros que estão caminhando atrás. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero me batizar. Porque tem uma família que está caminhando atrás que vai fazer a mesma coisa. Mas sabe por que a nossa família não se converte? Porque eu não tomo decisão. Aí eu vejo a família cair nas drogas. Aí eu vejo a família cair na prostituição. Aí eu vejo a minha família cair no adultério. E eu estou ali, Deus, toma providência. Deus não vai fazer nada disso não. Aquela mulher que veio pedir para Jesus, Diácono Dom Luiz, para curar a filha, ela precisava ser curada primeiro. E Jesus trata primeiro a vida dela. Olha, eu não vou tirar da mesa para jogar para os cachorrinhos. Eu sou cachorro? Não quero, não vou fazer isso. Aí a mulher se jogou aos pés de Jesus, irmão Marcos, e disse assim: mas os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai no pão, né? Cai no chão. Ah, você se contenta com o que cai no chão? Sim. Então tá bom. Agora sim. Agora volta para casa que a tua filha está curada. Aleluia. Muitas das vezes Deus não resolve lá porque precisa resolver aqui. A Lídia foi diferente. A casa dela toda foi salva. A casa dela toda foi batizada. Porque ela tomou iniciativa. Ela não esperou. Eu vou se o meu marido for. Se a minha esposa eu vou, então eu vou. Se o meu fulano for, daí eu faço. Não, pastor. Não. Ela tomou a decisão. Custe o que custar. Se ninguém quiser comprar mais na minha loja, não tem problema. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor e pronto. O meu negócio é do céu. Aleluia. Aqui é eu e Deus. Não tem A, B e C que vem apitar aqui. Aqui o negócio é salvação. Aqui não tem salvação. Agora aqui tem. Aqui não consegue resolver os meus problemas. Agora aqui tem. Aqui consegue. Aqui não consegue abrir portas, mas aqui abre. Aqui não consegue me dar vida, mas aqui me tira do vale da sombra da morte e me coloca a pregar na Austrália. Pastor, uma criança que era débil mental está pregando, sim. É aqui, não é aqui não. É aqui, o negócio é aqui, pastor. Quer mudança? Toma uma decisão. Faça que nem Lídia. Toma uma decisão. Saia de cima do muro e toma uma decisão. Eu quero. Já estava esperando há tempo por esse momento. Já estava esperando há tempo por essa oportunidade. Eu estava aqui há tempo pedindo: Deus, manda, envia. E agora Deus enviou e falou: pastor, é hoje. Aqui, me coloca à disposição. E Deus abriu as portas para a casa da Lídia. Se coloca de pé.